Olá, pessoal do sexto ano, aqui é a professora Bárbara. E vamos para mais uma semana com as nossas atividades. Essa semana nós vamos falar sobre os critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade é um conjunto de regrinhas que nós usamos para verificar se um número é divisível por outro sem precisar fazer a continha de divisão. O primeiro critério que nós vamos ver é o critério de divisibilidade por 2. Para saber se o número é divisível por 2, eu só preciso saber se o último algarismo, o algarismo que ele termina, o algarismo da unidade, é um número par, números pares, 0, 2, 4, 6 ou 8. Se terminar com um desses números, significa que o número é par, logo ele é divisível por 2. Critérios de divisibilidade por 3. Para saber se o número é divisível por 3, a gente precisa somar os algarismos que formam esse número. Se o resultado dessa operação for um número que é múltiplo de 3, significa que o número que eu tinha anteriormente é divisível por 3. Parece confuso, mas não é. Vamos olhar um exemplo. 54 é divisível por 3, será? Vamos pensar. 5 mais 4 são os algarismos que formam o 54. A soma deles dá 9. 9 é múltiplo de 3. É divisível por 3. Logo, 54 é divisível por 3. Vamos pensar no 343. Os algarismos são 3, 4 e 3. Somando 3 mais 4 mais 3, dá 10. Tem 10 na tabuada do 3? Não. Então, 10 não é múltiplo de 3, não é divisível por 3. Então, o 343 também não é divisível por 3. Divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos, atenção para esse detalhe, a unidade e a dezena simples, forem 0, os dois serem 0, ou então quando é um número que é divisível por 4. Como assim? 21.916. Olha os dois últimos algarismos. 16. 16 é divisível por 4. Como que eu sei? Tem 16 na tabuada do 4. Então, 21.916 também é divisível por 4. Outro exemplo. 43.700 termina em 00. Sempre que terminar em 00, ele é um número divisível por 4. Então, 43.700 é divisível por 4. 731. 31. Tem 31 na tabuada do 4? Não. 31 não é múltiplo de 4. 31 não é divisível por 4. Então, 731 não é divisível por 4. Critério de divisibilidade por 5, molezinha. Eu só preciso olhar o último algarismo, o algarismo que o número termina. Ele é 0 ou 5? Se for, aquele número completo é divisível por 5. Se o último algarismo não for 0 nem 5, significa que aquele número não é divisível por 5. Vamos ver. 9.785 termina em 5, então é divisível por 5. 86.030 termina em 0. Se termina em 0, também é divisível por 5. 670.178 não termina nem em 0 nem em 5. Logo, o número não é divisível por 5. O critério de divisibilidade por 6 é simples. Ele precisa ser divisível por 2 e por 3. Como que eu sei? Utilizando as regrinhas do 2, ele precisa ser par, e do 3. Soma os algarismos e vê se ele é múltiplo de 3. Vamos olhar uns exemplos. 4.374. Eu quero saber se ele é divisível por 6. Então, vamos verificar se ele é divisível por 2. Ele termina com 4. Então, ele é divisível por 2. Será que ele é por 3? Vamos somar os algarismos. 4, 3, 7 e 4.
Isso dá 18. 18 é múltiplo de 3, é divisível por 3. Tem 18 na tabuada do 3. Então, significa que ele é divisível por 2 e também é por 3. Logo, ele é divisível por 6. 4.894. Será que ele é divisível por 6? Ele é par. Então, ele é divisível por 2. Agora, checando se ele é por 3. 4 mais 8 mais 9 mais 4. Isso dá 25. 25 não é divisível por 3. Não tem 25 na tabuada do 3. Então, o número, mesmo sendo um múltiplo de 2, mesmo sendo divisível por 2, ele não é divisível por 3. Então, ele não é divisível por 6. 32.893. Ele é ímpar. Se ele é ímpar, ele não vai dividir por 2. Então, eu nem preciso checar se ele é divisível por 3, porque ele já não divide por 2. Então, ele não vai ser divisível por 6. O critério de divisibilidade por 8 é muito parecido com o do 4. Só que os 3 últimos algarismos têm que ser 0 ou formarem um número que é divisível por 8. Exemplo, 12.000, 000, então ele é divisível por 8. 8.032, 032 são os 3 últimos algarismos. Tem 32 na tabuada do 8? 32 é divisível por 8? Sim, então 8.032 é divisível por 8. 21.817 não é divisível por 8, porque os 3 últimos algarismos não são divisíveis por 8. Critério de divisibilidade por 9 é do mesmo jeito que por 3, só que ao invés de procurarmos múltiplos de 3, vamos procurar múltiplos de 9, somando os algarismos. 342. 3 mais 4 mais 2 dá 9. 9 é divisível por 9. Tem 9 na tabuada do 9. Então, 342 é divisível por 9. 879. Vamos somar 8, 7 e 9. Isso dá 24. 24 não é divisível por 9. Não tem 24 na tabuada do 9. Então, 879 também não vai ser divisível por 9. Por último, o critério de divisibilidade por 10. Moleza, o número só precisa terminar em 0. Terminou em 0, ele é divisível por 10. Ok? Então, 4.240 é divisível por 10 e 90.405 não é divisível por 10, porque não termina em 0. No caso da divisão exata por 10, é possível descobrir o resultado sem efetuar a divisão. Basta eliminar o zero que aparece no último algarismo. Isso porque dividimos o dividendo e o divisor por 10. Como assim? 640 dividido por 10, eu corto um zerinho do 640 com um zerinho do 10. Então, 64. 7.000 dividido por 10, corto o último zero do 7.000, corto o zero do 10, 700. 82.400, corto o zerinho do 82.400, o último, corto o zerinho do 10, 8.240. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tem 2 listinhas para vocês fazerem. Um beijo e até semana que vem.